Introcast de hoje tem um convidado muito especial, queridíssimo Daniel Chaim. Seja bem-vindo aqui na Vida do Empreendedor que ninguém vê. E ele nada mais nada menos que um professor de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Daniel. Ô, Renata, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo também. É um tema que para mim é muito gostoso de falar, né? Porque eu trabalho com isso já há muito tempo, né? Tá na moda agora, né, Daniel? E eu acho que isso é o mais importante da nossa conversa hoje. Porque eu vou tentar traçar uma linha histórica do empreendedorismo para que você e também quem está em casa possa compreender mais ou menos esse fator que nós chamamos de educação empreendedora. Né? Por quê? Na verdade, tudo teve início com um motivo muito prático, que era realmente a questão do capital, né? A importância, principalmente depois do pós-guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. As universidades lá se esforçaram muito para criar um mecanismo econômico onde as pessoas pudessem ter o próprio negócio para gerar empregos e também movimentar a economia que estava passando por um momento de recuperação. Né? E isso aconteceu no mundo todo. De fato, essa questão do empreendedorismo, ela começou a surgir por uma necessidade especificamente do capital. Né? Entendi. Como se reinventa, né, Daniel? As pessoas precisam disso, né? E a parte de educação, as escolas começaram a perceber também essa necessidade, né? De que isso acontecesse de forma também educacional. Então, não só uma educação voltada para uma carreira profissional, mas também a favor do mercado de trabalho, que as pessoas pudessem também ter uma opção de não trabalhar para alguém, mas também de gerar o seu próprio negócio e assim sucessivamente. Né? Então essa foi a construção ideológica, digamos assim. Né? Só que de fato a gente sabe também que há um esforço enorme das pessoas, né, em dissociar muitas vezes a questão do empreendedorismo só econômico. Né? Isso. E aí entra um aspecto que eu acredito muito, e é por isso que talvez eu tenha e possa contribuir com vocês hoje nessa tarde para a gente conversar um pouco. Por quê? Na verdade, a educação empreendedora, ela foge desse sentimento só do capital. Certo. E ela passa a ser uma necessidade para que as pessoas aprendam a tomar decisões. Olha que show, hein? E isso é uma coisa tão séria, porque a educação empreendedora, ela não tem uma visão mecanicista da educação formal. Certo. Né? Durante muitos anos a gente viveu uma fase onde toda a educação, principalmente básica, ensino fundamental, ensino médio, era voltada para o vestibular, para passar uma carreira, Exatamente. uma faculdade e seguir a trilha. Né? E a trilha foi traçada para todos nós, digamos assim. Isso, né? E os jovens de hoje, né, o que a gente percebe? Eles têm muito avanço tecnológico. Então eles têm a tecnologia acesso, né? E acesso. Então, assim, as informações estão disponíveis. O que antes, para nós, era importante buscar essas informações, agora as informações são disponíveis. Né? E mais, hein? Tá para nós aqui. Bom café gostoso, ó. Muito obrigado, hein? Espetacular. Bom. E o que de interessante que isso traz? A educação, ela também precisa evoluir enquanto sociedade. Se a sociedade está evoluindo, um sistema engessado, né? A gente precisa também evoluir no aspecto da educação. Né? E aí, o que percebemos? Bom, a educação empreendedora, ela não pode só estar voltada para a pessoa que cria um plano de negócios e transforma isso num negócio. A gente precisa criar uma cultura empreendedora onde as pessoas possam tomar decisões em qualquer área que elas assumam. Então, uma pessoa que trabalha para a Renata. Deixa eu te perguntar isso. Uma pessoa que trabalha para a Renata, ela pode ser uma empreendedora dentro do seu negócio. Se ela for capaz de enxergar que aquele trabalho traz algum significado para ela e isso pode modificar as condições de vida dela, ela vai se esforçar ao máximo por acreditar na cultura que a Renata tem e também o desenvolvimento dela. Que sensacional. O pessoal academicamente muitas vezes chama isso de intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo? É a pessoa que tem um negócio e vai motivar as pessoas, os seus funcionários, a criar a sua cultura empreendedora e desenvolver o seu próprio plano de carreira. Que, na verdade, isso também ao longo da história se transformou, né?
Antigamente a organização tinha um plano de carreira, hoje o plano de carreira é da pessoa. A pessoa precisa aprender a fazer isso. Então a educação empreendedora ela tem esses aspectos. É para abrir a mente, né? E é um projeto de vida, né? Para que as pessoas aprendam a tomar decisões. Mas é claro, né, Renata, que também a gente precisa falar de negócio. Isso. Né? E ele precisa entender o que é um negócio até para gerir a própria vida. A vida é um negócio. A vida é um interesse, né? A gente tem trocas, relações de trocas, né? E quanto mais a gente coloca as pessoas, e eu acredito muito nisso, né? E eu falo isso muito para os alunos, né? Desde os pequenininhos que a gente trabalha, né? No ensino básico, fundamental, né? Quando a gente tem um compartilhamento de ideias que são positivas, a gente gera uma coisa chamada arrastamento. Verdade. Então a gente consegue arrastar as pessoas para o mesmo lado, né? Então o pessoal chama isso de liderança. Né? Exatamente. Então o empreendedorismo necessita, a palavra que você citou aí é super verdadeira. A gente precisa criar um ecossistema de empreendedorismo. Então isso é da escola, isso é da sociedade, isso é das empresas, isso é do governo. Isso é do governo. Que todo mundo tem que crescer, né? A gente precisa contribuir para o crescimento das pessoas. Todo mundo tem que crescer e a gente tem que respeitar esse crescimento de cada um também, né? As ambições, aquilo que a pessoa quer eu falo isso na minha empresa, Daniel. Desenvolvimento. Eu quero ver as pessoas crescendo na minha empresa. Se chegar algum colaborador que eu amo, que eu falar, eu vou fazer o meu negócio, eu vou mudar. É lógico que eu quero, né? Mas eu quero ele crescer. Eu acho que é direito do ser humano crescimento, né? Eu acho que isso é empreendedorismo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que buscar para eles, né? Uma das questões que são trabalhadas em empreendedorismo é a questão do perfil empreendedor. Então, quais são as principais características que um empreendedor tem que desenvolver enquanto competência, enquanto habilidades para que se desenvolva uma competência? Então, a gente costuma dizer assim, o primeiro aspecto é ser criativo. Legal. É ser criativo para inovar, pensar soluções diferentes para problemas que às vezes são comuns ou problemas que são sofisticados e que a gente possa fazer uma solução simples desse problema, utilizando os melhores recursos. Tem que olhar para o problema, olhar acima dele, né? E a solução. Acima dele, já vem com a solução, né? É isso. Fala isso. É isso. Vem com a solução para mim, então. Exato. Pelo menos 3 soluções. E aí que nós estamos falando assim de uma coisa importante. A gente começou falando de tecnologia. O pessoal agora tem que falar da inteligência artificial. A revolução industrial, a quarta revolução, né? 4.0. E agora o ChatGPT, né, que produz o texto. Ontem apareceu uma reportagem enorme, fantástica, inclusive sobre esse já assunto. Em metaverso, né? Uma loucura, né? Então, assim, são aspectos até que o robô e a inteligência artificial, ele está chegando a um determinado ponto que ele vai até conseguir tomar algumas decisões. Porque ele vai aprendendo, né, a se relacionar. Agora, quando o pessoal me coloca isso, eu sou muito resistente e muito confiante numa questão que é o ser humano. Ser humano. Então, nada vai substituir o meu pensamento crítico, o seu pensamento crítico e a forma como a gente se relaciona. Relacionamento. Então, assim, ele pode até chegar em último nível, vamos supor que vai avançar tanto que ele vai conseguir ter emoções. Acho difícil. Agora, um pensamento crítico, um raciocínio para tomar decisões, isso é o ser humano que faz. Se a gente não souber alimentar o sistema, ele não vai dar as respostas que a gente quer. Então, esse pensamento crítico, né, que eu chamo de raciocínio, né, é o que faz a gente tomar as melhores decisões. Se a gente fosse transformar isso numa equação, né, professor, né, transformar numa equação. Então, se a gente pudesse transformar numa equação, o empreendedor é o cara que toma decisões. A Renata toma decisões o dia todo. O dia todo. Nós todos tomamos decisões. Exatamente. Para a gente melhorar as decisões, o que a gente precisa ter nas duas variáveis? Informação. Informação hoje a gente tem em todos os lugares. Obesidade até, né? De tanta informação. Então, é muita informação, né? A gente precisa aprender a sintetizar essas informações, e aplicar em alguma coisa prática. É isso. E aí vem a segunda parte da equação, que é o raciocínio.
Então, quanto mais a gente tem informação e quanto mais a gente usa o pensamento crítico e o raciocínio, mais certeiros são as nossas decisões, né? Então, é criatividade, é ser determinado, é ter aspectos de liderança, né? Ser organizado, ser responsável pelas suas ações, né? E saber que as suas ações impactam toda uma sociedade, né? Então, esse é o perfil empreendedor, né? E isso a gente trabalha com os alunos. A gente consegue trabalhar com eles ferramentas para o desenvolvimento pessoal. Abrir a mente, né? Ter a mente aberta, né? É isso. Então, esse é o principal aspecto do que hoje é trabalhar a educação empreendedora. Você falou, olha, é um tema que está em moda, né? Todo mundo entende, todo mundo entende. E na verdade, né, aí falando um pouco da escola, né, a escola está passando por uma transformação no ensino médio. Não sei se todos têm conhecimento sobre o que de fato está acontecendo, né? A gente teve uma assinatura, na época ainda do presidente Temer, onde foi feito o novo programa de ensino médio, né? E as escolas têm até aí o período, né, até o período de 2022 para fazer essas adaptações. E o que acontece no eixo principal, que a gente chama de eixos estruturantes desse ensino médio, ele passa pela iniciação científica e passa pelo empreendedorismo. Então, as disciplinas que a gente julga normais de um currículo, como era antigamente, matemática, português, ciências, física, química, biologia, etc., ele tem que ter um olhar agora para a iniciação científica e para o empreendedorismo. Ele precisa conectar essas disciplinas com coisas práticas da vida. E no empreendedorismo tem educação financeira? Acho tão importante. Tem educação financeira. Tem? Um dos módulos que a gente tem é a educação financeira. Né, dentro do empreendedorismo. Desde o início, lá de baixo. Porque é educação financeira, você vai aprender isso na vida, né? Empreendedorismo. Nossa, que bacana, hein? É muito legal. A partir de qual idade? Então, nas escolas, aí varia um pouco de escola para escola, né? Nas escolas onde eu trabalho, né, a gente tem, em algumas delas, a gente começa logo no primeiro ciclo do ensino fundamental 2. Né? A partir do 6º ano ele já tem educação financeira. Que bom. E agora no ensino médio, no 2º ano do ensino médio, a gente tem essa estruturação de iniciação científica e empreendedorismo, né, que é uma novidade aí dentro desse eixo estruturante. E a prova do Enem, ela vai acontecer agora em 2024 nesse novo formato. Então, o novo formato da prova do Enem já vai vir com aspectos de empreendedorismo. Todas as escolas, né? O Brasil todo está aí dentro desse novo ensino médio, né? É claro, a gente tem muitas dificuldades ainda em formação de professores para essa área. Entendi. Né? Então, a minha formação é na área de gestão, né? A minha ênfase foi em marketing, depois o mestrado em tecnologia, o doutorado comportamento do consumidor e marketing também. Então a gente vai se desenvolvendo, mas o ensino de empreendedorismo, o que legitima uma pessoa a ser professor de empreendedorismo? Tem até artigos científicos que falam sobre isso, é muito interessante, porque o cara precisa ter uma vivência prática acadêmica, né, mas ele tem também que ter um viés empreendedor. Ele precisa saber a prática mesmo, né? As oportunidades de mercado e a sofrência que é, né, Renata? Exatamente. Ser empreendedor, ser empresário no país, né? Ele traz muitos desafios. E que este perfil que é ensinado, né, a gente julga que seja interessante para que ele se desenvolva, né? Isso foi trabalhado pela Unesco até. A Unesco produziu um documento há um tempo atrás chamado Educação, um tesouro a descobrir. Esse documento ele dá diretrizes para o ensino no mundo todo. No mundo todo. E o que é interessante? Eles têm 4 pilares que são fundamentais para o ensino das pessoas ao longo da vida, para a aprendizagem das pessoas ao longo da vida. Então eles dizem lá, a pessoa precisa saber, que é ter o saber, o conhecimento sobre alguma coisa. Você precisa saber fazer, que são os procedimentos, as habilidades para colocar aquilo em prática. O saber ser, que é enxergar o seu papel no mundo.
e o saber conviver. Nossa, que sensacional esses pilares. E isso foi produzido pela Unesco na virada do século. É agora que nós estamos trabalhando. Agora que o negócio está desenvolvendo. Percebe? E ele é o fundamento do empreendedorismo. Nossa, estou apaixonada aqui por essa entrevista. É essa a grande questão, né? Que a gente está avançando nesse sentido. Então, assim, muitos se perguntam, eu enquanto professor, poxa, mas você concorda com a mudança do ensino médio? É claro que existem restrições, existem limitações, não é todo mundo que é favorável a essa mudança do ensino médio. Ou existe toda mudança tem resistência. Tem, Agora, essa resistência existe também pelo desconhecimento, às vezes, do que é efetivamente o propósito final. Isso eu acho muito importante. E nós temos também um outro problema, né? Será que o processo vai funcionar, né? Tem que fazer para saber, tem que atuar, tem que acontecer. Aí é que está, né? Então a gente precisa colher os frutos, né? Estar preparado para isso. São sementes, né, de conhecimento, para dar oportunidade às pessoas, às crianças, aos jovens, né? Porque é entender. Nossa, eu estou encantada. Eu só falo com essa entrevista, quero mais, quero entender mais, saber, muito bacana. Então, a gente... Meu coração se alegra, sabia? De pessoas assim, e desses pilares da... Eu acredito muito na educação, né? Eu tenho uma formação que não é especificamente de educação, mas eu estou na educação, esse ano eu completo 21 anos. Né? Com o empreendedorismo especificamente, nós de forma pioneira trouxemos para o Colégio Fênix especificamente em 2008. Nós implementamos. O Pedro mesmo foi um aluno. Né? O Matheus, eles adoram. Eles adoram. Marcelinha ainda não. Ainda não, vai chegar. Mas eles todos foram meus alunos de empreendedorismo. Desde então foi 2008. Isso, despertou neles. Despertou, verdade. Né? Nossa, que legal. Então, nessa busca, né, de criar mecanismos diferentes, onde o aluno seja o protagonista da sua própria vida, né? Poder escolher diferente, de poder ter um olhar, né? É abrir a mente, né, gente? Acho que o conhecimento são sementes que a gente... Nossa, e olha, de verdade, nessa profundidade que você está me contando, eu não sabia, eu fiquei encantada, sabia? Que bom. Meu coração aqui fica borbulhando, não sei nem dizer. A gente fica, esse sentimento eu compadeço com você, que a gente sente o coração ficar quente de saber que existem possibilidades, né? Das pessoas enxergarem. Em todas as escolas, né, Chaine? Em todas as Agora por exemplo, em 2008 você já dava aula no Fênix, mas nas escolas públicas tinha isso já chegou também. Chegou há pouco tempo agora? Chegou há pouco tempo. Foi essa adaptaçãozinha agora do Temer, do governo do Temer. Exatamente, e veio daqui adiante, né? Então, essa mudança ela foi importante. É importante a educação financeira, né? Isso, então a educação financeira nas escolas, eu conheço algumas escolas aqui de Guará que já tem um sistema de ensino integral, né? Que já possuem itinerários, a gente chama de itinerários agora, né, no ensino médio. Então já possuem itinerários com essa característica de formação. Sim, a gente tem que cuidar da base, né? A gente cuida dessas crianças, aí a gente tem que trazer essa coisa, né? Essas opções para as crianças. Mas não tenha dúvida. E assim, a educação, ela é a política pública mais importante. Nossa, porque é ela que vai transformar tudo. Né? Se a gente conseguisse ter uma educação de qualidade para as pessoas com esse pensamento crítico, elas seriam mais resistentes em determinados assuntos. Né? Mas, muitas vezes, sabe o que eu percebi? Que a gente não faz as coisas porque a gente não tem o conhecimento. E aí, de imediato, você já critica, já xinga, joga pedra. Né? Eu estou falando por mim, tá? Assim, né? Sim. E a gente, nossa, mas eu não sei disso. Aí, de repente, vem uma pessoa e fala alguma coisa que você te explica, ou você vai estudar, ou você vai fazer curso, ou vai fazer uma faculdade que, né, eu estou lá na FATEC, né? Adorei, estou encantada com a FATEC, encantada com a FATEC. E cheguei e falei, eu vou tentar, sabe? Só pela questão do tema. E aí, chego lá, estou encantada com coisas que eu nunca tinha aprendido, de fato. Né? Fiz pós-graduação depois que eu entrei nas empresas e tal, em business, e também trabalhando em psicologia e inteligência emocional, que é importante, né? Cuidar das pessoas, né? E aí, de repente, eu vejo a FATEC linda e você falando de muitas coisas a gente não faz porque não sabe, porque não tem conhecimento. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer... E sabe, Renata, sobre esse assunto, olha que interessante, né? A gente trabalha com uma questão que são ciências sociais aplicadas, que é o empreendedorismo, a gestão, o marketing, a economia, etc. A ciência social aplicada ela é interessante porque você, na sua vivência prática do seu dia a dia, nas suas atividades profissionais, você
enquanto empresário e outras profissões que você já teve, né? O que acontece? Você já viveu situações ali que você não sabia que tinha uma teoria. Exatamente. Isso então você fala assim, nossa, mas essa atividade que eu exerço tem uma teoria que alguém já falou? Existe, né? Então, o que é interessante de você dar aula de gestão e de empreendedorismo é que muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas isso eu já faço. Eu só não sabia que tinha esse nome. Exatamente. Então, né? E você começa, então, a desenvolver ali o seu método. Exatamente, né? É isso mesmo. E aí você aprimora, você faz um aperfeiçoamento. E aí as coisas, teoricamente, elas vão melhorando. Legal, né? Muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu tive uma passagem para mim importante. Eu sou muito assim, independente da religião, tenho muita espiritualidade forte, né? Espiritualidade. E aí é a administração. O que você faz com a empresa que Deus te deu? O que você faz com a... Então, acho que a administração a gente tem que começar dentro da gente, né, Chaim? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Você conhece essas microfrases dos judeus? Os judeus têm uma teoria, né, dentre várias outras da prosperidade. Ele fala, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Você começa primeiro dentro de você, né? O que você tem que arrumar nessa empresa aqui? Porque se você não estiver cuidando da sua empresa, que é você... Chaim, vê se tem sentido. Se você não estiver cuidando da sua empresa, que é você... Como é que você vai cuidar de uma mega empresa, né? Porque aí você fala, não, sou um empresário top, não sei o que, tá, minha empresa tá voando. Rapaz, você vai olhar a vida da pessoa, tá complicadíssimo, não é vida pessoal. Então é legal, Chaim, você tem uma energia muito bonita, sua esposa, sua família, isso, né, não sei, não tô aqui falando, mas você sabe que tem e tal. E uma energia boa, pessoa do bem. Mas assim, a gente tem que cuidar de administrar a empresa da gente, que é dentro, né? Aí, Chaim, depois que a gente cuida desse nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, a gente vai pro nosso quarto lá. Nossa, eu tenho que pintar alguma coisa, tem alguma coisa quebrada, alguma coisa. Vamos arrumar o quarto? Aí depois a gente vai pro outro quarto, aí vai pra casa, de repente pro jardim, aí você começa na empresa, e aí você começa a organizar as coisas. É o tal do 5S, você já ouviu falar do 5S nas empresas, né? Que você tem que estar arrumando tudo e tal. Né? E aí vamos manter uma empresa bem arrumadinha, tudo organizado, cheio de papel. Vamos tirar o que não presta, vamos doar, vamos organizar isso e tal. Então essas microfases da cultura judaica é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Administra a empresa que tem dentro de você. E aí você consegue transbordar. No sentido financeiro, saúde, família. Aí vem os pilares da roda da vida, né? Você passa isso da roda da vida, essas coisas, não. A gente usa a roda da... Na verdade, assim, eu tenho uma roda que não é bem a da vida, mas... É do Bernardinho. Tem que estar redondinho. O Bernardinho tem um livro lá do Sonho Olímpico, não sei se você já conhece esse livro, e ele fala como ele motiva os atletas, né? E aí ele usa a roda da perseverança, que é você nunca parar. São os pilares da vida, exatamente. Né, a gente não é só a empresa, nós somos... E a sua saúde, isso, o relacionamento amoroso, o relacionamento familiar, a espiritualidade, o financeiro, o profissional, o lazer, né? A gente tem que se sentir também merecedor do desfrute. Não tenha dúvida. E não se sentir culpado, né? Às vezes a gente tem uma sensação de culpa, né? Nossa, porque eu acordei, mas eu não saí, fiquei aqui em casa. Nossa, exatamente, tá arraigado, né? Exato. Na nossa raiva. Parece que a gente Tá duro, mas você para um pouquinho. Aí você não se sente merecedor. Agora, olha que interessante, né? Só para contextualizar o tema que a gente está discutindo aqui. E depois você vai ter que dar aula, né? Já sei. Não, vou. Aí a gente mas isso é uma delícia. Você falou aí de algumas coisas que é para você arrumar dentro de si e para você conseguir externalizar. Você vê, o empreendedorismo, né, e a Unesco, o que eles falaram lá nos 4 pilares? Saber exatamente ser, saber isso. conviver. Então, agora, o quanto isso está difícil na sociedade? Tá. Porque sabe por quê, Chaim? A gente está no fazer e no ter, né? Se eu te perguntar aqui, quem é o Chaim? Você sabe dizer? Eu Fala sei. Do coração. Quem que é o Chaim? Eu sei te dizer. O Chaim é um cara apaixonado pela vida, pela família e pelos meus alunos. Eu adoro o que eu faço. Eu gosto muito. É maravilhosa a sua resposta. Mas a gente tem que aprender assim, sabe? Falar assim, o Chaim é um filho de Deus, ou, né? Um filho amado de Deus. Agradecido. Agradecido pela vida. E eu sou... Daí a gente tem até culpa de falar isso, mas assim, eu sou abençoado, eu sou maravilhoso,
eu sou inteligente, eu sou próspero. Afirmações positivas sobre a sua pessoa, que é a identidade de Deus na sua vida, sabia? Que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. E aí a gente tem que se amar, cuidar aqui dessa empresa aqui dentro, ó, reconhecendo a identidade primeiro nossa, de filhos amados que somos. Aí quando você reconhece isso, você transborda para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais com gratidão. Tudo vai. Então, como está tudo difícil ser, por quê? Porque a gente não aprende a falar isso, a gente vai no ter, eu tenho isso, eu faço aquilo, mas aí, né, se a pessoa pergunta para eu sou, mas isso não é humildade, isso não é ser, né, não ser humilde. Humildade é você reconhecer que você, um grande empreendedor, um lixeiro, somos todos iguais. É isso, e todos podem ser, né? E todos, né? Todos iguais. É isso. E aí tem uma história linda de um catador de lixo em Taubaté, que eu vou trazer para o Metrocast, e ele escutando falar de muitos profissionais. Hoje ele é padeiro, hoje ele está ensinando. É uma coisa linda a história dele. Eu vou trazer aqui no Metrocast para a gente também. Ótimo, vamos são conhecer. São histórias de superação, né? Maravilhosas, que a gente tem que se emocionar com isso. Mas não tem a menor dúvida. E ele era andante, morava na rua, e ele ficava escutando a metropolitana, a Nina, falar de coisas boas, e ele começou a se motivar. E ele foi lá na parte metropolitana e falou: tá, graças a você que hoje consegui ser o que eu sou, que está dando aula. Meu Deus do céu, que coisa linda. O cara não tinha ninguém, só o dia e a noite para viver. Conseguiu através de saber. Então, a gente e precisa, né? Essa identificação é importantíssima. A gente precisa entender essa identidade, de filho amado de Deus, né? Da centelha divina, qualquer palavra que quiser, qualquer religião que achar, né? E aí se sentir importante, se sentir uma pessoa abençoada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... Aí depois que você vai se identificando nisso, aí você vai falando, eu faço isso, eu tenho aquilo, mas é que a gente não sabe, né? A gente vai muito no que a gente faz, no que a gente tem, né? É cultural isso. Aí quando a Unesco vem com esses pilares, o ser está difícil porque a gente não aprendeu. Então vamos começar a ensinar isso. Isso, né? Também faz parte do empreendedorismo, né? Desse jeito simples, fácil. Perguntar para os seus alunos quem é você, né? Aí ninguém sabe responder. De fato não sabe, vai falar que tem, que faz, mas fica até pensa, mas aí fala, eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa abençoada, uma pessoa saudável, vai. A minha mãe, culturalmente, né, e na espiritualidade dela, ela sempre ensinou justamente isso. O primeiro lugar é a gratidão. A gente agradecer todos os dias. Tudo dá graças, não interessa. Então. Faça a eu acho que esse é um... Na dor, na pior dor, na coisa mais triste dessa vida, você passar, dá graças. Sinta a dor, sim, sinta os problemas, sim, né? Olhe para os problemas, sinta a vida, mas agradeça. Muitas vezes é difícil, muitas vezes é desafiador, mas é um treinamento. Né? Todos temos esse É um treinamento, né? Que a gente tem que entender que o ensinamento de Deus é bíblico, né? E sua mãe sabiamente... Você tem um filho assim, que agradece, que é abençoado, que é maravilhoso, né, Chain? A gente tenta, né? Eu sei que você tem seu horário aí, que a gente está aqui super atrasado, mas eu quero falar que o bate-papo foi maravilhoso. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Foram umas chaves aqui sensacionais, então, viu? Acho muito válido a gente... Passar isso para as pessoas. Isso, a gente faça isso para as pessoas, né? Quem sabe a gente estende a isso. Não, você não sabe, agora você se enroscou comigo. É? Agora você vai ter que contribuir muito aqui, porque, sabe, a terra onde a gente vive, onde a gente nasce, a gente vive, a gente tem que honrar. Onde eu ganho o meu pão, claro, a gente tem que contribuir, dúvida, né? Então eu tenho essa ideia, assim, sempre contribuir, né? Já dando uma brecha aqui para o Fala Guará. Você vai participar também, viu? Eu soube, e aí vai ter, então a gente traz empresários aí de fora, mas tem tanta gente maravilhosa aqui na nossa cidade para contribuir, né, gratuitamente, para as pessoas entenderem um pouquinho da semente do conhecimento. Sim. Então, daqui a pouco a Carol já vai jantar com vocês, porque é fabuloso escutar pessoas que sabem, podem nos fazer um olhar assim para coisa a mais. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Obrigado você a todos vocês. Você vai entrar na aula, né? Vou para lá, vou para a faculdade. Obrigada. Tá bom? Toma um cafezinho, come. Vou terminar aqui. Muito obrigado. E é isso aí, o Metrocast está sensacional, né? Com a presença do Chain falando, que é professor de empreendedorismo, gente. E aí o papo aqui fluiu lindo, maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. Come o bolo, toma um cafezinho.